O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos. Somos todos naturais da terra. Respeite. Tudo começa pelo respeito. Bom dia, né? Bom dia a todos do sétimo ano. Aqui é a professora Sabrina, né? A gente vai dar continuidade e aprofundar no conteúdo que nós paramos antes dessa pandemia, né? Que é sobre mobilidade da população. Aí no livro de vocês, na página 363, que eu peço que vocês também leiam esse material, fala sobre mobilidade da população brasileira, mas a gente vai trabalhar num contexto geral, certo? Então, a ideia aqui não é só falar apenas da mobilidade da população dentro do nosso país, mas em um contexto mundial. A gente vai dar início a essa videoaula hoje, né, trabalhando sobre esse assunto. Antes, vocês puderam ver que eu coloquei um vídeo, né? Espero que vocês tenham assistido antes desse primeiro slide. Tem um vídeo sobre pessoas refugiadas que vêm de outros países, certo? Para o nosso país. E aí é uma propaganda em homenagem ao dia, né? Desses refugiados. Então, a Unicef, a Globo se juntou e outros órgãos para estar fazendo essa propaganda. E eu vou querer que vocês venham estar escrevendo, certo? Escrevendo um pequeno texto de uma lauda apenas, explicando a opinião de vocês quanto a esse vídeo que eu coloquei, certo? Que está relacionado ao assunto que a gente vai explicar hoje aqui nessa videoaula, tá bom? E aí temos uma fotografia, essa fotografia é de um processo de pessoas, né, que estão saindo do seu país para outro país, certo? Então, é uma fotografia recente, que é uma realidade, né, que ocorria bastante, quer dizer, não ocorria porque temos uma pausa aí com relação a essa pandemia e que muitas pessoas não podem estar se deslocando como se deslocavam antigamente, né? E aí, no próximo, pronto. O que é migração? E aí temos aí a definição do termo, que é migração, né? Mobilidade espacial da população, ou seja, quando o indivíduo ele decide sair do local, do país, da região, da localidade onde ele está para ir para outro local. E aí isso é por base de uma necessidade, né? Temos alguns quesitos que a gente vai estar explicando mais detalhadamente para vocês, quesitos psicológicos, religiosos, sociais, econômicos, políticos e ambientais que vai influenciar nessa migração do indivíduo, né? E por que isso ocorre? Geralmente tem alguns fatores fundamentais, principais, que vai levar a essa migração. Aqui, para vocês verem, eles falam de desigualdade econômica, né? Quando a pessoa procura uma melhor condições de vida, porque ali na localidade onde ela está não proporciona isso a ela, né? Sociais e ambientais também, como catástrofes naturais, né? Deslizamento de terra, aquela é uma área perigosa, você vai deslocar para outro local. Então, tem vários outros fatores que vai influenciar o indivíduo para uma migração. Na verdade, a palavra-chave é a necessidade do homem vai levar ele praticar tal ato. Então, assim, temos aí duas questões, né? A área de repulsão de população, está em vermelho, e a área, né, como vocês podem ver aí, eu estou com uma setinha, a área de atração de população. Então, assim, existem duas áreas. Existem países ou regiões ou cidades que as pessoas saem bastante de lá.
ocorreu aqui, eu vou tratar em um slide aí, ocorreu aqui mesmo no Brasil, né? Em que muitas pessoas saíam do Nordeste, né? O Nordeste era uma região que estava perdendo, era uma área de repulsão, o Nordeste, de população estava perdendo justamente por causa de condições de vida, recursos hídricos, a escassez de água e a questão econômica, e estava fazendo que o pessoal procurasse uma outra região, geralmente a região Sudeste, que é a área de atração, nesse exemplo que eu estou dando. Então, existe áreas de atração, existe países que atraem pessoas. E tem países que pessoas saem dele porque não conseguem conviver naquela localidade, entendeu? Como países da Ásia, que tem conflitos fortes religiosos. Pessoas saem em grande quantidade da África também, né? Países na África, alguns países na África também o pessoal deixa, e são áreas de repulsão, né? De população. E temos alguns exemplos que é dado aí, né? E a área de atração é um país desenvolvido, como, por exemplo, os Estados Unidos, que atrai bastante pessoas. E aí, por fim, nesse slide aqui, nessa página, por que estudá-la, né? Porque, na verdade, a migração, ela vai... a migração, tanto externa, como está dizendo aí, vai causar uma mudança na sociedade. Tanto da cidade de onde eu parti, ou o local de onde eu parti, até o outro local onde eu vou ser recebido. Então, vai haver uma mudança no lugar onde saem as pessoas, de onde está saindo as pessoas, para o outro onde está recebendo as pessoas. Então, essas mudanças são importantes para a gente estar estudando, né? Então, a migração tem uma forte influência na sociedade, tanto os quesitos sociais como também econômicos, como está dizendo aí, tá bom? Aí, no próximo slide, a gente vai ver agora. E aqui apresenta a questão, né, para a gente entender a diferença entre os termos aí, né, migração, imigração e emigração. São palavras escritas de forma diferente que também têm significados diferentes, e é bom a gente se atentar, porque muitas pessoas confundem, né? Eu coloquei uma charge aí, né, e é bastante interessante. Tem aí emigração com E, em vermelho, certo? Emigração com E e imigração com I, né? Emigração com E é aquele que sai de um país. Então, aquele que sai do seu país, onde está morando, de origem, ele é o emigrante. O que sai do país. Então, se eu moro em Campina Grande e estou saindo de Campina Grande, eu sou a emigrante. Nesse exemplo, eu estou dando, né? Mas, por exemplo, se eu moro em Portugal, e aí eu decido sair de Portugal, então eu estou saindo de Portugal, eu sou imigrante. Agora, imigrante é diferente, é aquele que entra em um país. Então, eu estou entrando na Argentina. Eu não morava lá, eu estou entrando na Argentina, então eu sou imigrante, né? Então, entendendo? É a questão de partida e de chegada, como está aí na charge. E eu vou grifar para vocês, eu vou riscar aqui para vocês perceberem. Aqui, ó. Partida. Então, emigrante vem da ideia de partida, certo? E imigrante com I da ideia de chegada, né? Em uma localidade, tá bom? Quero que vocês se atentem a isso. E aí temos ainda outros exemplos. A imigração sempre irá incluir movimentos de imigração e de emigração. Então, migração inclui um processo de imigração e emigração, certo? Aí eu coloquei aí, a imigração é um movimento de chegada de pessoas de um país estrangeiro. Esses são chamados de emigrantes. E imigração vem do latim imigratus, que significa se mudar para. Então, imigrante, você chegou no país, entrou no país, então você é um imigrante, né? Você chegou nesse país. E a imigração já é de forma diferente. A imigração é um movimento inverso, ele é o contrário. De sair do seu país ou região de origem, os imigrantes são pessoas que deixam, né, o seu local de origem, e imigração vem do latim emigratus, que significa se afastar. Então, tem essa diferença que é bom a gente se atentar a ela, tá bom? E aí temos uns exemplos que vocês podem estar visualizando, tá certo? Que eu expliquei.
Pronto, as migrações, elas podem ocorrer de duas formas com relação ao espaço, certo? E a gente vai entender isso aí. A interna geralmente acontece dentro de um país, certo? Quando uma pessoa se desloca de um estado para outro, de uma cidade para outra, dentro do país. Então, por isso que ela é chamada de migração externa. Aqui está dando um exemplo de êxodo rural e êxodo urbano. É quando o êxodo rural é quando o pessoal que mora no campo, numa fazenda, por exemplo, vai morar na cidade. E êxodo urbano, quando a pessoa que mora na cidade se desloca para o campo. Mas aí isso geralmente acontece de forma interna, dentro de um país. Já a classificação das migrações externas é fora do país. Então, é de um país para outro, certo? Ou até mesmo, como coloca aqui, intracontinentais, que é dentro do mesmo continente, que pode ocorrer, por exemplo, dentro da África, né? Tem vários países na África, você sai de um país para outro, certo? No continente africano, você vai de um país para outro no continente africano, como intercontinentais, que são deslocação para outros continentes, certo? Sair do continente, por exemplo, americano para ir para o continente europeu, né? Eu moro nos Estados Unidos e vou para a França, na Europa. Então, assim, acontece, as externas é fora do país, certo? É de um país para outro, de continente para continente, certo? E até acontece dentro mesmo do continente, como eu dei o exemplo para vocês. Aí no próximo slide, aqui a gente vai pensar justamente aquela ideia que eu estava falando. Isso aqui se encaixa na migração interna, certo? Aquele exemplo que eu dei, né? Que vai ocorrer no Nordeste, um período da história do país, nosso país, em que vai ocorrer uma grande migração interna de pessoas do Nordeste por falta de recursos para a região Sudeste, que está em desenvolvimento industrial nesse período. Temos aí uma pintura, né, que eu botei, os retirantes, que é de Cando Portinari, para dar um exemplo, uma fotografia também, que muitas pessoas até hoje fazem esse processo, né? Sai das cidadezinhas aqui mesmo da Paraíba, da nossa realidade, vocês devem conhecer alguém, e sai daqui em busca de melhores condições de vida ou de um emprego que possa alavancar a sua carreira no São Paulo e outros estados desenvolvidos ali na região sudeste, tá bom? Então, aí vocês podem ver. Esse aqui é o exemplo que eu dei para vocês. Depois vocês lerem essa descriçãozinha aí embaixo, que é explicando mais detalhado sobre essa imagem, as imagens que eu coloquei. Pronto, temos aqui os tipos de imigração, certo? A gente vai entender cada uma, né? Temos aí quanto tempo de permanência do imigrante. Temos a migração definitiva, é quando o imigrante ele vai para um local e vai decidir morar lá, né? Por exemplo, eu vou sair da minha cidade e tô de mudança para morar em Pernambuco, né? Sair para Recife. Então, eu vou para lá para ficar mesmo, para morar. Então, assim, definitivamente. Migração temporária já é o inverso, é o contrário. É quando você vai por causa de um emprego, mas tem a pretensão de voltar, né? Ou, por exemplo, você vai e fica voltando para a cidade onde você mora, né? Só por causa do emprego. Então, a migração temporária geralmente, ou quando uma pessoa consegue um emprego temporário, por exemplo, né? Não vai ficar muito tempo nesse emprego, é só por um período, e aí volta geralmente aqueles vendedores externos, né? Então, a migração temporária, ela se encaixa aí. Você vai, mas você tem a pretensão de voltar e não ficar ali por muito tempo. E aqui é quanto à forma que se dá essas migrações, é o 2, né? Migração espontânea, né? Quando é a vontade do migrante sair do local, eu quero sair daqui, porque eu quero ir morar naquela cidade, eu visitei, gostei, tomei essa decisão, não quero mais ficar aqui. Então, é uma coisa espontânea da pessoa, a pessoa decide e não quer mais ficar ali. Já a migração forçada já é outra coisa, não é do interesse da pessoa, né? Geralmente acontece uma catástrofe natural e aí ela vai sair dali forçadamente. Ela mora ali no deslizamento de terra, né? Aquelas pessoas que ocorreu
o rompimento da barragem de Brumadinho, que teve muitas pessoas que tiveram que deixar onde aquelas pessoas que sobreviveram tiveram que deixar a localidade. Então, assim, a forçada é quando o migrante não tem pretensão de sair do local, mas existe uma guerra, um conflito que está nascendo ali, né? Uma perseguição, problemas religiosos que está gerando naquela localidade e você é obrigado a sair, ou uma necessidade de trabalho, que na verdade você não está conseguindo trabalhar onde você mora, e você é forçado a deixar, então assim, o interesse não é seu, você é obrigado por outras coisas, elementos externos que vai levar você ser forçado a sair daquela localidade, né? A migração planejada já é diferente, está dizendo que quando a cidade de forma planejada a fim de cumprir um determinado objetivo, um estudante, né, que faz intercâmbio, né? Ele sai de uma localidade para outra, de uma faculdade para outra para fazer intercâmbio. Então foi planejado ali, ele vai para aquele local por um período de tempo para cumprir um objetivo e depois ele vai retornar à sua cidade de origem. Então, é uma migração planejada. Geralmente planejadas, ela de forma legal. Como assim? Que gera uma a outra. Está ligada a uma a outra. A migração planejada está ligada à migração legal. Porque você tem a autorização do governo para estar ali, né? Você tem um visto, você tem ou visto permanente, por exemplo, um visto temporário, mas você tem uma autorização legal pelo governo para estar ali. Então, essa migração ocorre, né, com a autorização do governo. A ilegal já é o contrário, né? Ela não tem autorização do governo, né? Você está ali por um prazo de tempo, né? Aqui, ó, sem retorno do cidadão ao seu país de origem, após o fim do prazo. Então, geralmente pessoas que migram sem autorização fica ali, não tem autorização do governo, e essa é uma migração ilegal, certo? Quando as autoridades não permitem que aquele cidadão ou aquela pessoa esteja naquela localidade. Pronto. Aí eu já expliquei para vocês o que é imigração e emigração, fica só a dica aí, já relembrando. Mas aí tem um quadradinho que foi colocado para você estar prestando atenção. Estou marcando aí de vermelho. E aí, interregional, é entre regiões, quando a pessoa sai de uma região para outra, como eu saí do Nordeste para morar na região Sudeste. Intrarregional é dentro da mesma região. Para você sair da região Nordeste, você mora na Bahia e morar em Pernambuco, né? Isso ocorre dentro da região Nordeste. Interestadual é entre estados. Você sair para morar, sair do Ceará para o Rio Grande do Norte, por exemplo. Êxodo rural, né? Aqui, intraestadual também, dentro do estado, quando você sai dentro do estado, eu moro na Paraíba, vou sair de Campina Grande para morar em João Pessoa. Essa aí é intraestadual, dentro do estado. Êxodo rural e êxodo urbano, expliquei para vocês, urbano é de uma cidade para outra, você sai de uma cidade para morar em outra. A sazonal estações do ano, quando a migração ocorre aqui, na sazonal, quando, por exemplo, a pessoa sai por causa de colheita, geralmente isso ocorre por causa de colheita. Você está ali, é verão, aí a pessoa vai para outra localidade porque é inverno. Então, eu vou explicar mais a fundo essa questão. A outra é o nomadismo. Nomadismo se aplica àquela questão de aqui tem busca de alimento e abrigo. Isso é ali aplicado na pré-história. Mas hoje ocorre pessoas sim que se deslocam de uma cidade para outra, não ficam muito tempo numa cidade. Elas são chamadas de nômades, né, em busca de melhores condições. Se uma pessoa vive viajando, né, procurando emprego de uma cidade para outra, ela também se classifica aqui, né, uma forma de nomadismo, que ela sai de uma cidade para outra direto em busca de melhores condições de vida, de emprego, né? Pendular diária, trabalho e casa. Assim, quando você sai, você mora numa localidade, né? Eu moro em Campina, mas trabalho em São José da Mata. Então, eu trabalho em São José da Mata. Mas quando terminar o trabalho, eu volto para casa em Campina, entendeu? Essas são as pendulares. A migração sazonal, tá aqui, ó. Deslocação
que se repete periodicamente na mesma época do ano. Vindimas e férias de verão. Por exemplo, a pessoa está de férias, né? E aí trabalhou o ano todinho e chega nesse período, verão, eu vou para outra região, porque lá as praias de Porto Alegre, né? Porto Alegre, quê? Porto Alegre, praias de Porto Alegre. As praias lá de Maceió são lindas. Então eu moro numa região, por exemplo, Campina Grande, né? Eu moro em Campina Grande, que a gente mora aqui não tem praia, né, gente? Não tem praia e a gente se desloca para João Pessoa no verão. E aí se encaixa nessa migração sazonal, que ocorre só de acordo com a estação do ano, verão, inverno. Tem gente que vai para Gramado justamente por causa do clima lá, que é frio, né? Tem pessoas que viajam para os Estados Unidos no inverno, pessoas que têm condições, claro, no Brasil, para estar vendo o cair da neve, né? Para presenciar esse fenômeno. Então, assim, essa migração, ela é geralmente temporária, certo? E aí, gente, no verão, muita gente sai, né, nas férias de verão, muitas pessoas saem da cidade de Campina Grande para ir buscar as praias de uma pessoa. Isso ocorre muito. Isso aí é uma migração sazonal, certo? E as migrações pendulares, já expliquei, as deslocações diárias entre residência e local de trabalho ou de estudo. E também, isso mais detalhadamente, um exemplo, por exemplo, eu saio da minha casa para o UFCG para estudar, né? Saio da minha casa para ir para o trabalho, também pode ocorrer dentro da mesma cidade, entendeu? Pode ocorrer fora de cidade para cidade, como pode ocorrer internamente. Essas pendulares são migrações rápidas, né? Se eu sair ali para ir no trabalho e volta, entendeu? Ela ocorre diariamente, tá bom? Aí no próximo slide, esses países, esses estados ou cidades que recebem grande levas de pessoas chegando de outra localidade, vai gerar algumas consequências, certo? Então, a chegada das pessoas nessa localidade vai aumentar a população. Com aumentar a população, vai gerar alguns problemas sociais, econômicos, certo? E culturais até, né? A questão da falta de desemprego, como é citada aí, com o aumento da população, né? Muita gente numa localidade, entendeu? Vai haver problemas de violência. Há uma discriminação também quando o indivíduo vem de outro país ou de uma outra cultura diferente, como a gente vê mesmo, né? Aquele exemplo de nordestinos, pessoas que saem do interior aqui do Nordeste e vai para São Paulo, muitas das vezes sofrem um tipo de preconceito que existe. Paraibinha, não sei o que, tem apelidos pejorativos. Céu da miséria, ali só vive na miséria. Então, eles tinham a concepção de que os nordestinos são burros, tapados, muitos deles têm essa concepção, a grande massa, né? Não são todos. Mas aí tem um certo tipo de preconceito que a pessoa vai enfrentar no local que ela vai se instalar, né? E quando é de outro país é muito mais profunda a questão da dificuldade da integração, porque você chegar em um país, né, que não fala a mesma língua, né? Temos aí o problema que houve aqui no país da gente, como a contratação de vários médicos cubanos que depois foram destituídos dos seus cargos de médico por causa de uma questão política do nosso país, e aí esse pessoal ficou à margem, né? E vimos em reportagens médicos, né, cubanos, eles procurando emprego, por exemplo, como Uber, né, fazendo para poder sobreviver no país, né? Então, médicos formados que estavam trabalhando como Uber, vindos de Cuba, né, cubanos. Então, há uma dificuldade de uma integração, né? Aí isso gera conflitos até dentro do próprio país, né? Falta de habitação, grandes aglomerações, bairros não planejados. O país não está preparado, uma região, para receber grandes quantidades de pessoas, principalmente quando acontece uma catástrofe e inúmeras pessoas saem de uma localidade para outra. E aí o país não está preparado, aquela região, a cidade não está preparada para receber, e vai haver um superlotamento. Não tem moradia para todo mundo, vai haver construções de bairros não planejados, construções de casas indevidas para a moradia e outras questões, né? Eu vou citar aqui a questão do México, né? O México
Hoje tem um muro que divide o México, na fronteira do México e dos Estados Unidos. Muitas pessoas saem do México em busca de melhores vidas e condições de vida nos Estados Unidos. E o governo não vê isso positivamente. Por quê? A entrada ilegal gera um descontrole econômico para o país, né? Para eles, por exemplo, um mexicano que trabalha, trabalha por qualquer valor para receber, para poder sobreviver, vai tomar a vaga de um outro americano da classe baixa. Então, assim, nas escolas, um filho vai estar tomando a vaga daquela. Então, vai haver um aumento populacional. Com o aumento populacional, tem que ter uma assistência maior na área da saúde, da educação. Então, há essa justificativa, né? Os venezuelanos, desculpa, perdão. Os venezuelanos que entraram agora no nosso país, aqui mesmo em Campina Grande, tem alguns que estavam na rua pedindo ajuda, né, para poder sobreviver. Lá em João Pessoa, o prefeito estava vendo, né, da cidade, um meio de abrigar, procurar um local para cedendo para esse pessoal morar. Então, assim, e fora outros que vêm, né, que continuam na fronteira, né, recebe um visto provisório, fica ali na fronteira em áreas onde está o exército, e ficam lá até poder se restabelecer no país. Então, assim, é uma forma difícil, né? Há muitas consequências quando um país ou uma cidade recebe grandes levas de pessoas, de migrações de pessoas, né? E tanto para quem chega, como tanto para quem mora na região, tá bom? E aí temos aqui um resumo sobre as migrações que eu falei para vocês. Aqui é um mapa mental, e aí é bom para você estar visualizando, né, a migração no centro, e aí as causas, né, que a gente citou ao longo aqui do slide, as consequências, né, e aí esse mapa mental é para você estar visualizando melhor, de forma resumida, o que a gente conversou aqui nos slides anteriores. Pronto, galerinha, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre migração. Qualquer dúvida, eu vou estar tirando de vocês. Vocês podem estar me procurando no Google Sala de Aula, o Google Class, ou também no grupo do WhatsApp que foi criado lá no WhatsApp, né? Então, vocês me procurem e eu vou estar tirando as dúvidas de vocês quanto ao assunto. Peço que vocês leiam o que está no livro de vocês na página 363 até a página 367 e peço que vocês façam o exercício da página 368 até a página 369, tá bom? Façam esse exercício no livro porque eu vou estar corrigindo. E não se esqueçam de escrever em uma folha, certo? A opinião de vocês com relação ao vídeo que foi apresentado aqui no primeiro slide, no comecinho dessa aula aqui. Então, sobre aquela propaganda, aquele vídeo sobre os refugiados que chegam no nosso país, tá bom? Então, não se esqueçam, vocês podem estar escrevendo no caderno, tirando a foto e postando lá no grupo do WhatsApp, como também pode estar escrevendo no Word, no computador de vocês, e postando o arquivo lá no Google Classroom, tá certo? E aí eu vou estar tomando nota, porque tudo que a gente faz com vocês, todas as atividades, mesmo a gente não estando na escola, na sala de aula, mas essas aulas online, todo o conteúdo que a gente está passando para vocês vai contar, tá bom? Tá aí as referências bibliográficas do material que eu usei, dos slides tirado, extraído e editado, algumas coisas lá do slide share, e também o vídeo lá, que pode ser encontrado no YouTube, que é a propaganda que eu pedi para vocês estar fazendo, um texto opinativo, dando a opinião de vocês sobre o que vocês assistiram nesse vídeo, certo? E aí, lembrando, a questão do preconceito, né, com a pessoa que vem de outro local, e existe, né? Essas migrações ocorrem, às vezes, forçadas, muitas delas forçadas, as pessoas são obrigadas a se adaptar, e muitas delas sofrem preconceito, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, tenham um ótimo dia, bons estudos, e não se esqueçam da foto, a atividade da foto, tá bom? Que eu pedi para vocês estar mandando
por e-mail para mim sobre as férias. Cheiro, gente.